Palavra do Senhor em Atos, capítulo 13, o verso 22. Apenas a parte B de Atos 13, o verso 22, nós vamos rapidamente meditar sobre Davi, o exemplo de ser segundo o coração de Deus. Repita comigo assim: Deus disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A história de Davi, meus irmãos, é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido de Deus para liderar o seu povo. E a vida de Davi, ela é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1 e 2 Samuel, de 1 Reis e 1 Crônicas. O seu nome, Davi, é incerto, o significado dele é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é que esse nome significa amado. Mas quem foi Davi? Davi, ele era o filho mais novo de Jessé, que pertencia à tribo de Davi, que pertencia à tribo de Judá, e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu na pequena cidade de Belém, uma cidade que ficava aproximadamente a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi, ele foi criado como um pastor de ovelhas. E esta profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, ele demonstrou ter coragem, ter dedicação e ter cuidado com o povo. Exercendo a sua profissão de apacentar ovelhas, Davi, ele enfrentou situações desafiadoras, como o urso, como um leão, conforme está descrito em 1 Samuel, capítulo 17. E o texto bíblico, ele afirma que Davi, a sua aparência, ele era ruivo, do hebraico adinome, que quer dizer vermelho, e ele possuía uma boa aparência, conforme está descrito em 1 Samuel, capítulo 16, verso 12. Mas, meus irmãos, quem foi Davi? Davi, ele foi um rei ungido por Deus. A primeira vez que nós encontramos a menção de Davi na Bíblia está em 1 Samuel capítulo 16. E esse texto, ele descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus, ele tinha rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estaria na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi, que estava pastoreando lá no campo, ele foi chamado. E quando ele se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel de que ele, Davi, era o escolhido. Então Davi, ele foi ungido na presença dos seus irmãos, conforme está em 1 Samuel 16, 13. No entanto, essa unção, o propósito dessa unção, não foi revelado publicamente naquela ocasião. E a maioria dos comentaristas entendem que provavelmente aquelas pessoas que estavam presentes ali na casa de Jessé entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo a Davi como um possível sucessor do seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Mas seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele momento, do momento em que Davi foi ungido, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, 1 Samuel 16, 13, e apesar de ter ser escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo
até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Quem foi Davi, meus irmãos? Davi, ele também foi um grande guerreiro. Nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 17, o embate entre Davi e o gigante Golias. Golias, que conforme a Bíblia descreve, tinha altura de 2,90 m de altura. Iria fazer muito sucesso na NBA. Que a sua armadura, a sua couraça, pesava 60 quilos. Um gigante, um guerreiro poderoso. E conforme nós encontramos em 1 Samuel 17, descreve um episódio que trouxe extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel, quando ele enfrentou e matou o gigante Golias. Davi, ele havia saído da sua casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus. E já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel, aquele exército que estava tremendo de medo diante desse grande e poderoso adversário. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu, e o lado vencedor determinaria o resultado da batalha. E quando Davi, ele se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu de Saul o melhor equipamento entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia manejar aquela armadura que era do próprio rei, do próprio Saul. E na ocasião do combate, Davi, ele se utilizou apenas de pedras e de uma funda, o que hoje seria similar a um estilingue. E o gigante, ele foi derrotado, a sua cabeça foi cortada, e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos exércitos estava com Davi. Quem foi Davi? Davi foi um jovem. Quem foi Davi? Davi foi um homem ungido por Deus como rei. Quem foi Davi? Davi foi um grande guerreiro. Quem foi Davi? Em quarto lugar, nós podemos dizer que Davi, ele foi um músico, ele foi um poeta, ele escreveu muitos salmos. O rei Davi, ele é descrito em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento, ele faz inúmeras referências a Davi, como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles, em seus títulos, atribuem a sua autoria a Davi. Inclusive, em breve os irmãos vão meditar aqui nos salmos de Davi, salmos preciosos para a nossa vida. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Davi também, ele foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor, conforme está descrito em Neemias capítulo 12 e Amós capítulo 6. Mas, meus irmãos, quem foi Davi? Davi, ele foi uma pessoa como nós. Davi, ele foi um homem sujeito a fraquezas e um homem que apresentou qualidades. O rei Davi, ele estava longe de ser um homem perfeito, porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi, ele era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado para Deus. Ele sabia da sua condição humana, limitada diante de um Deus todo-poderoso. E dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Deus, ele ama as nossas qualidades, mas Deus, ele também trabalha nas nossas fraquezas. E Davi, ele possuía qualidades e fraquezas que fizeram toda a diferença na sua vida. E é interessante notar que a Bíblia, ela não esconde as fraquezas de Davi.
Deus, ele não esconde as manchas das pessoas descritas na Bíblia para destacar aquele que nunca teve mancha alguma, Jesus, o nosso Senhor. O que nós podemos descrever das fraquezas de Davi? Eu só quero chamar a atenção dos irmãos para duas fraquezas. Primeira fraqueza que nós podemos destacar na vida de Davi foi a falta de vigilância espiritual. A tentação é uma arma satânica a fim de levar o homem a cometer atos que desagradam a Deus e em seguida aprisioná-lo nas malhas diabólicas. Foi o que aconteceu com Davi em 2 Samuel capítulo 11, que nos traz o registro da tentação, do pecado e da queda trágica de Davi. Ao invés de ir adiante do seu exército na batalha, conforme fizera antes, Davi, ele preferiu ficar em Jerusalém. Foi tomado de uma fraqueza que não demorou a levá-lo ao colapso moral e espiritual. Mas também nós podemos destacar o orgulho de Davi. E o orgulho, ele é considerado pecaminoso na Bíblia, ou melhor, pelo próprio Deus. Traduz o conceito elevado, exagerado de si próprio, o amor próprio em arrogância, insolência, brutalidade. E Deus, ele permitiu que Satanás tentasse a Davi, após ter realizado muitos feitos e obtido muitas e grandes vitórias. Em 2 Samuel, capítulo 24, Davi, ele caiu no laço do engano e pensou que fazendo o censo de toda a nação, Deus aprovaria a sua atitude. E é bom observarmos que foi depois de grandes vitórias, grandes realizações de Davi, que o diabo, ele conseguiu uma brecha na vida daquele homem. As fraquezas de Davi foram determinadas por sua atitude de negligenciar os seus deveres como servos de Deus e não confiar plenamente no Senhor, visto que a posição que ocupava fora estabelecida pelo próprio Deus, que o Senhor o havia ungido como rei para governar e estar à frente de todo Israel. Mas nós também podemos destacar, meus irmãos, algumas qualidades deste homem. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para 3 qualidades. Primeiro, Davi, ele foi um músico ungido. Os servos de Saul disseram a ele: traga uma pessoa que saiba tocar para te sentir aliviado. Mas apenas uma música bonita ou uma harpa bem tocada não expulsa o demônio. Nós precisamos ter na nossa vida, ter no altar da nossa vida consagrada e santificada, para que Deus, ele habite no nosso louvor. Mas Davi, quando tocava a sua harpa diante de Saul, aquele espírito mau saía, e Saul se sentia aliviado, porque Davi era um músico consagrado a Deus, assim como cada um de nós precisamos também ser consagrados ao Senhor. Davi também, ele foi um homem corajoso. Davi, ele demonstrou grande coragem ao lutar contra o leão, contra um urso para salvar as ovelhas. E depois ele mesmo se dispôs a lutar contra o gigante Golias, por zelo ao nome do Senhor. Deus, meus queridos, ele não conta com homens ou com mulheres covardes, fracos. Deus, ele espera de cada um de nós coragem para enfrentar os desafios que são postos diante de nós. E Davi, além de ser um músico ungido, de ser um jovem corajoso, ele também foi um homem trabalhador. Quando Samuel foi escolher um rei para Israel, Davi, ele não estava descansando. Davi, ele não estava ocioso. Davi, ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus, ele não chama desocupados para a sua obra. E quando estourou a guerra entre Israel e os filisteus, o seu pai lhe pediu para levar mantimento ao rei. E Davi prontamente atendeu ao pedido do seu pai. E justamente a carroça de pão, que ele foi ali, junto do exército para levar alimento, é que abriu o caminho para que ele lutasse contra o Golias, o gigante Golias.
e fosse reconhecido como um grande guerreiro. Nós, meus irmãos, temos que ser fortes, corajosos. Nós precisamos buscar a excelência naquilo que nós fazemos, pois as pequenas oportunidades trazem grandes vitórias para a nossa vida. Mas eu quero terminar essa mensagem. Quem foi Davi? Nós já vimos. Davi foi um jovem, Davi foi um rei ungido por Deus, Davi foi um músico, Davi foi um grande guerreiro, Davi, ele foi um homem com fraquezas e qualidades, mas quem foi maior do que Davi? Eu quero descrever para os irmãos um homem que foi maior do que Davi. Na sua batalha contra Golias, Davi, ele não dependia da sua própria força ou de armas, ou de habilidades. 1 Samuel 17, de 45 a 47, nos mostra isso. Porque a essência da história é que o próprio Senhor, Ele derrota os inimigos do seu povo. Assim, Davi, ele nos aponta para um que foi maior do que ele. Ele nos leva diretamente para a vitória de Jesus sobre Satanás. Assim, a batalha de Davi e Golias é mais do que uma luta pessoal, é mais do que a luta entre dois homens, é mais do que a luta de um rei de Israel vencendo um poderoso inimigo. É um pequeno capítulo na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. Cristo é a realidade. E a história de Davi e Golias é uma sombra. A vitória de Davi sobre Golias foi um fato real, foi um fato histórico. Mas acima disso, Deus estava comunicando a nós e a Israel que um Salvador viria, que um Salvador iria surgir e que aniquilaria o gigante do pecado e da morte de uma vez por todas. Que iria vir aquele que da descendência de Davi iria destronar Satanás das nossas vidas e queria trazer liberdade real para a igreja, para o seu povo. Quando nós lemos a história de Davi e Golias, nós vemos que no fim das contas, nós não somos Davi. Jesus Cristo é Davi, Ele é Davi, e Golias é o pecado e a morte. E eu e você, cada um de nós somos como o exército de Israel, apavorados, sem direção, sem saber o que fazer, como estava aquele exército diante daquele poderoso inimigo, daquele gigante. O exército estava tremendo de medo. O que vamos fazer? Quem vai nos salvar? E é assim como Davi surgiu para libertar o povo, para vencer aquele gigante, assim Jesus, ele deixou a sua glória. O Filho de Deus, ele se encarnou e veio vencer o diabo, veio vencer o pecado, veio vencer a morte, e hoje nós estamos aqui celebrando a vitória de Jesus na cruz do Calvário. É Jesus que vem, é Jesus que conquista a nossa vitória. Então, meus queridos, quando nós enxergamos que Deus, Ele nos deu a provisão em Cristo, e Ele sim vence o gigante, os nossos corações ficam livres, e nós agora podemos adorar, e podemos engrandecer a Jesus, pois não depende de nós a vitória sobre o gigante, mas nós temos um campeão que venceu o gigante por nós. Que eu e você, que cada um de nós possamos, como Davi, adorar cada vez mais a Deus, pelo que Ele fez por nós, em Cristo Jesus, e o que Cristo alcançou por nós, no seu Evangelho. Nós temos um campeão, o nosso campeão é Jesus. Diga assim: Jesus, Ele é o meu campeão, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé mais um instante. Nós vamos, nesse momento, levar os nossos corações à presença do Senhor. Que eu e você, meus irmãos, a cada dia, que a cada momento que nós possamos lembrar da história de Davi, não pensar no que Davi fez, mas pensar no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E tudo na Bíblia aponta para Jesus. Cada circunstância, cada personagem, cada história, cada episódio que nós vemos na Bíblia, aponta para Jesus, o verdadeiro campeão. E que nós temos o privilégio de seguir o nosso Rei Jesus. Descanse no Senhor. E tenha certeza que assim como Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, se Ele venceu Satanás, se Ele apagou o nosso pecado, imagine o que mais Ele pode fazer pelas nossas vidas. Confie no Senhor e descanse nele. Feche os seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor registrou na tua palavra eventos maravilhosos na vida de Davi, de como ele foi ungido, de como ele foi escolhido por ti, de como ele venceu Golias, de como ele foi um homem usado pelo Senhor, um homem segundo o coração de Deus, mas que também o Senhor não esconde as suas fraquezas, as suas derrotas, e assim como nós, Senhor, nós também passamos por momentos de vitórias, mas também passamos por momentos de fraquezas, de derrotas, mas nós sabemos que o Senhor não olha para isso, porque o Senhor olha para Jesus, e que nós estamos escondidos no Senhor, e que nós estamos abrigados em Jesus, e que a vitória do Senhor é a nossa vitória, e por isso, ó Deus, nós tomamos posse da tua palavra, nós tomamos posse das tuas promessas, e assim como o Senhor usou a Davi, assim também nós cremos que o Senhor usa cada um de nós, porque nós confiamos na vitória de Jesus, o real e o verdadeiro campeão, o nosso herói, o nosso libertador, e nós declaramos: Jesus, precisamos de ti, Senhor, invocamos o teu nome nesta manhã, e pedimos, ó Deus, entra com a tua providência, entra com o teu cuidado nas nossas vidas, Senhor, abençoa cada um nesta manhã, abençoa cada um, Senhor, que está no seu lar ouvindo esta palavra, e que nós, ó Deus, possamos confiar no Senhor, assim como Davi confiou em ti, e foi vencedor. Nós cremos também na nossa vitória, em nome de Jesus, amém.